anunciado. Vamos no 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Glória a Deus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. E o nosso texto, trilho de hoje: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe até o final. Amém. Pode sentar, irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados, esse mês de abril tem sido um mês muito difícil para mim. E a gente sabe que mesmo assim a igreja está orando pela gente, né? E que a igreja também compreende a nossa correria. Mas sabe, amados irmãos, eu não paro de pensar um segundo. Estou sempre monitorando o boletim e confio muito na equipe daqui, né? A equipe aqui é muito boa, né? Tanto a equipe administrativa como a equipe pastoral, a equipe de culto, sabe? Todos os ministérios aí. Essa igreja, irmãos, é por isso que hoje eu quero oferecer essa palavra de coração a essa igreja, porque vocês não sabem o quanto essa igreja é boa. Talvez vocês ainda não saibam num olhar pastoral. E hoje eu quero alertar a igreja, porque primeiro, sempre pode melhorar, e segundo, não deve voltar atrás. Se você olhar para o texto o texto do boletim, tanto do tema central como especificamente hoje, você vai ver que nessa nossa nova vida em Cristo, não podemos falar isso como se fosse algo antigo, como se fosse algo do passado. Não, a nova vida em Cristo se renova todo dia, né? Graças a Deus. E no tema de hoje, sem se afastar da esperança. Então, amados e queridos irmãos, a esperança vem antes da fé ou a fé vem antes da esperança, né? Eu gosto de fazer essas perguntas porque eu faço para mim primeiro, né? Nesse caso aqui, a esperança vem primeiro que a fé, porque a gente se apega muito que a fé ela é tudo, mas a esperança, ela desenvolve alguns papéis fundamentais em algumas áreas de nossa vida, entendeu? Porque às vezes você tem esperança e não tem fé, e com isso você perde a esperança. Mas quem tem esperança consegue, porque a fé é o exercício, né? É um exercício de fé, nós exercitamos a fé. Então, prezados, no tema de hoje, o versículo 23, o apóstolo Paulo, ele aqui cita Timóteo, e o texto também cita Epáfras. Embora toda tradição diz que Paulo escreveu como de fato foi, levantam questionamento de que Timóteo era parceiro dele nessa escrita. E depois levantam mais uma heresia, citando uma outra situação que a igreja não aceitou, nem vale a pena falar. Mas embora a tradição diz que foi Paulo que fundou a igreja de Colosso, mas Paulo cita Epáfras como aquele
que pregou o evangelho genuíno ali naquela igreja, não é? Então logo você vê o apóstolo Paulo participando da fundação, deixando a sua equipe, e ele avançou para o trabalho que ele tinha que fazer, e a equipe continuou lá, e aí ele escreve dizendo para Epáfras, e elogiando Epáfras, e elogiando a igreja. E a história é sempre a mesma. Paulo sempre defendeu a igreja dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos pregadores, sempre no sentido de alertar a igreja para que ela não abandone aquilo que Deus colocou em seu coração. Então quase todas as epístolas dele, ou ele está se defendendo dos ataques, ou ele está defendendo a doutrina, está defendendo o ensinamento da palavra de Deus. E nesse versículo, quando ele fala "e se na verdade", embora dá uma conotaçãozinha de dúvida, mas não é nada de dúvida. Ele está dizendo, ele está fazendo uma afirmação: olha, se vocês permanecerdes fundados e firmes na fé. Então você percebe que essa palavra dele significa assim: olha, não é só para se segurar, não é só para, enquanto treme tudo, se agarrem em alguma coisa até passar. Não, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que fundamentar, vocês têm que colocar, sabe, a fé de vocês, a confiança de vocês no alicerce do evangelho. Vocês têm que fazer como uma árvore, que ela tem que se enraizar. Vocês já viram que para que serve a raiz da árvore? Hoje a engenharia se baseia muito nessa questão da natureza. Uma árvore, ela faz assim, quando ela cresce, ela solta um espigão e depois solta as raízes na flor da terra. Esse espigão é para a árvore não correr, e as raízes é para ela não afundar. Então, toda a construção hoje, o que os engenheiros fazem? Eles fazem como chama? Os espigões, a fundação, mas eles fazem um buraco e jogam concreto, ferragem para lá, e depois faz o que? As sapatas, né? E faz todo o alicerce, que é para, principalmente se uma obra for num terreno de aclive, no caso aqui declive, né? Depende do lado que você está, né? Então eles costumam afundar bem, que é para não correr. E depois, para ela não afundar, eles abrem, né, os alicerces. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, a fé de vocês, a esperança da igreja, não pode ser construída sobre areia. Não, vocês têm que construir na esperança do evangelho. O que ele quer dizer com esperança do evangelho? No mesmo capítulo 1, você pode conferir no versículo 5. Lá no versículo 5, diz assim: e por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Então é a esperança da salvação, a esperança de ir para o céu mesmo, é essa a esperança. Então quando fala, ele diz lá: e na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, ele está dizendo o seguinte: olha, é para que vocês enfiem bem suas estacas, para que vocês agarrem bem, para que vocês possam fundamentar a vida sobre o evangelho. Glória a Deus, irmãos. É algo que seja firme, algo que seja sólido, tá certo? E depois ele continua dizendo assim, e não vos moverdes da esperança do evangelho que vocês têm ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Quando você vê isso, aí você fica pensando: o que ele quis dizer? Ele quis dizer que naquele momento o evangelho já tinha sido pregado em todo lugar? Vamos ver direito. O que é que ele diz aqui? E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu sou feito ministro. Então,
Aí a gente tem que entender o que lê, né? Não dá para ler e fazer de conta que não entendeu, né? Tem que falar, o que você quer? Não sei, né? Não, você tem que parar para ler, tem que entender o que está querendo dizer. E aí quando você consegue pesquisar, orar, você vai entender que ele está dizendo para a igreja o seguinte: esse evangelho que eu falei para vocês é o evangelho que é falado pela igreja de Cristo em todos os lugares do mundo. Não é um evangelho para cada cidade, não é um evangelho para cada pessoa, mas é o mesmo evangelho. Diga assim, amém, glória a Deus. Amém, amados? E aí ele diz o seguinte, que ele foi feito ministro. Muito bem, a gente trabalhando esse versículo, interpretando ele, então a gente consegue se preocupar agora. Por que o apóstolo Paulo se preocupou em falar isso com a igreja? Você percebe que Paulo, ele não é só o cara que prega o evangelho da salvação, mas ele também é o cara que fala assim com a igreja: olha, aprendeu o evangelho, se converteu, então agora se firme nele, não saia dele, não volte atrás, não deixe de perseverar no evangelho, não deixe de ter esperança, não perca a sua fé. Percebe como a preocupação de falar as boas novas, as pessoas aceitam as boas novas, aí tem que continuar falando, incentivando, motivando. Então, amados irmãos, o pastor Zeneus, ele falou uma palavra aqui muito importante, foi de gratidão, não falou? Quem prestou atenção? Isso. Você sabia que quem não é grato, quem não tem gratidão, esse é o princípio da rebeldia? A falta de gratidão é o princípio da rebeldia. O marido que não é grato à esposa, esse casamento enfraquece. A esposa que não é grata ao marido, esse casamento enfraquece. O crente que não for grato a Deus, ele se rebela, ele perde a força, ele se perde na vida. Por quê, amados irmãos? Porque a gente percebe mais os defeitos do que as virtudes. O ser humano é assim, a gente só vê o erro, a gente só vê as falhas, e o que nos faz filtrar isso é a gratidão que nós temos a Deus. Entendeu? Aí nós começamos a perceber o seguinte: a gratidão nos leva ao genuíno amor. A gratidão nos faz entender o verdadeiro motivo das coisas, nos faz entender a razão exata das coisas. E quando nós não somos gratos, nós nos perdemos no emaranhado dos erros e das falhas, porque onde tem ser humano, tem defeitos. Você pode ver, a Bíblia mesmo, ela fala da igreja defeituosa e ao mesmo tempo fala da igreja sem mancha, sem ruga, sem como é? Sem mancha, sem ruga. Você percebe que a Bíblia fala isso? Ué, a igreja tem defeito ou não tem? Ela é santa ou ela é pecadora? O próprio Deus fala isso. A palavra de Deus de repente mostra a igreja como pecadora, e ela mesma mostra a igreja como igreja santa. E aí nós precisamos entender isso. Por quê? Porque a igreja pecadora é quando ela aparece na parceria com o ser humano. Mas a igreja, quando não está na parceria com o ser humano, ela é santa. É a diferença da igreja visível para a igreja invisível. Quem lembra disso? A igreja visível é a igreja que tem endereço, lembra? Que tem identidade, que tem nome, que tem pessoas envolvidas. E a igreja invisível é Deus e o seu povo espalhado na face da terra. Então, amados irmãos, onde tem ser humano tem corrupção, não adianta. E quando nós olhamos para o corrupto e olhamos para a corrupção, nós perdemos a fé, nós desanimamos. É igual no governo.
você começa a não ter mais vontade de jogar o lixo no lixo. Já percebeu? Você desanima de fazer sua parte. Você desanima de pagar 27% de imposto de renda. Você sabe o que é você ganhar 10 mil reais e 2.700 ir para o governo todo mês? Você sabe o que é ganhar 3 mil reais e você ter que dar 700 reais todo mês para o governo? Aí, entendeu? Por que você faz isso? Você faz isso porque você entende que precisa, necessita. Quando você vê a corrupção, você também se corrompe. Você perde a vontade. Você já não esquenta mais a cabeça com a sua cidadania. Principalmente quando se fala em Bíblia, em palavra de Deus, no Evangelho, que é algo muito mais nobre. Então, amados, qual era o temor do apóstolo Paulo? Que aqueles crentes voltassem a ser o que era. E uma das maiores preocupações era aqueles que acreditavam em vários deuses. Quem está me ouvindo? Diga amém. Amém. Eles acreditavam em vários deuses. Era Deus disso, Deus daquilo outro. Então eram vários intermediários. Já teve dificuldade para entender que só existe um. Então a preocupação maior é que o ensino falso era colocar, era enfraquecer esse poder de Jesus, enfraquecer a morte de Jesus, enfraquecer a ressurreição do Senhor Jesus. Por isso que lá no versículo 13 do mesmo capítulo, ele enfatizou para a igreja: olha, preste bem atenção. Por que eu vou ler a partir do versículo 13? Mas eu quero mostrar o 19 para você. O 19, o primeiro, ele disse: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Você percebe que o apóstolo Paulo fala assim para a igreja: olha, foi do agrado de Deus que tudo convergesse em Jesus. Foi dizer assim: Ele é tudo. Não tenham dificuldade, que Ele é tudo, e tudo depende dEle, e convergimos nele. Então, é só um mesmo. Todo o poder está sobre esse um, amém? Aí quando você olha lá no 13, você vê a explicação dele. A explicação está lá: Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem foi que fez isso? Quantos foram? Foi um. Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele traz à tona novamente o problema do pecado. Amados irmãos, a igreja, ela se acostuma com o pecado. Se a igreja não abrir o olho, a igreja começa a participar de bebida alcoólica, a igreja começa a participar de balada, a igreja começa a frequentar lugares esquisitos, a igreja começa a assistir o que não é bom para se assistir, a igreja começa a entrar em jogos que não deve estar lá, a igreja começa a se misturar. Daqui a pouco no casamento tem balada, bebida alcoólica, daqui a pouco no casamento tem comida que não se pode comer, daqui a pouco, amados irmãos, você começa a perceber que tudo isso que é pecado começa a fazer parte do nosso dia a dia. E o apóstolo Paulo, ele estava falando isso com a igreja: cuidado, porque o Senhor Jesus, o único Senhor, Ele foi quem te tirou de lá. Você só saiu de lá por causa dele. Sem Ele você não sairia. Aí ele diz lá no versículo 15: o qual é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Você percebe, começa a perceber o apóstolo Paulo colocando o Senhor Jesus como o início de tudo, de todos os fatores importantes do plano da salvação. Aí ele vai lá no 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. O apóstolo Paulo falando com a igreja: epa, é um só, estão confundindo vocês.
Vocês estão querendo, sabe? Não se deixe levar pelo que vocês eram antes. Aí o 17 eu li? Não? E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém? Amém. Glória a Deus, está aí, né? Escrito, né? Então, amados, se a gente conseguir se identificar com o apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja. Se você perceber, irmãos, não tem uma verdade tão verdadeira como essa. Eu me lembro disso. No início da minha fé, irmãos, quantas vigílias, quantos jejuns, quantas orações no monte, quantas orações na madrugada, quantas campanhas. E hoje? Então você percebe que a gente vai sendo minado aos poucos, a gente vai sendo anestesiado aos poucos. A gente começa agora a ser cristão baseado no que a gente já fez, achando que tem créditos. Então, amados irmãos, a palavra aqui nos diz o seguinte: foi agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Então, aquilo que o pastor Zenilson disse aqui hoje sobre a gratidão, vamos crescer nesse entendimento. Vamos crescer, porque muitos estão se afastando da igreja. Comece a pensar em pessoas aí. Faz uma lista aí quase interminável. Pessoas que se afastaram do Evangelho. Pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, foram curadas. E pessoas que foram usadas para ganhar outras, para orar e curar outros doentes e enfermos, e se afastaram completamente dos caminhos do Senhor. Uns voltaram para o álcool, outros voltaram para a prostituição, e outro, como a Bíblia fala, o cão que volta ao seu vômito. E o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, fica firme, não perca a esperança. Amém, amados irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque uns saem, vão embora e se perdem. E esses que saem, eles são mais perseguidos pelo maligno do que antes. Porque o maligno vai querer se vingar deles. É igual esse juiz de direito aí, deixa eles vacilar para vocês verem se não pegam eles. Pegam eles. Então, sabe aquele crente que deu fruto, que glorificou a Deus, adorou ao Senhor, foi um instrumento da mão de Deus, quando ele se afasta, o diabo acaba com ele. Vai com muito mais força, para que ele não tenha mais poder de reação, para que ele não consiga mais voltar. E tem aqueles, irmãos, que ainda luta para não sair, mas fica dentro enchendo o saco, fica na igreja perturbando, fica na igreja, sabe? Essa aqui está melhor do que a outra. Tudo é uma questão de olhar, tudo é uma questão de você analisar. Por isso, amados irmãos, que tudo que você passa na vida, escreva várias versões. Eu falo isso o tempo todo, isso é terapia, né? Quando a gente atende alguém, a gente orienta nesse sentido, escreva várias versões, para que você consiga ter um olhar mais amplo e entender as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Será que isso é isso mesmo? Será que o que eu estou vendo é isso mesmo? Você precisa dar o direito de estar errado. Você precisa escrever várias versões do mesmo caso, para que isso te ajude a chegar próximo da realidade. Aí você escreve lá, pega um caderno e escreve: isso que está acontecendo comigo, qual é a minha percepção humana? É essa. Escreveu lá, vira a folha. Vou admitir que eu estou errado, vou admitir que não é isso, vou admitir que é uma coincidência. Aí você escreve lá. Aí você escreve várias versões, depois você lê tudo, analisa, ora,
eu tenho certeza que você vai conseguir chegar o mais próximo da realidade do que está acontecendo. E foi o que eu fiz com aquele rapaz. Aí ele ficou pensando assim. Falei para ele: o teu ministério não acaba agora. Deus está te preparando para lá na frente. Tem alguma coisa mais difícil lá na frente. Ele está te moldando agora, ele está te preparando agora para você chegar lá. Então, amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, na verdade, estava conversando com a igreja, falando, escrevendo, dizendo que ora sempre pela igreja, ora incessantemente pela igreja, para que a igreja não perca esse olhar do Senhor Jesus, para que a igreja não se perca com relação ao que se vê em televisão, o que se vê na internet, o que se vê nas redes sociais, o que a gente vê também lá onde a gente trabalha. A gente não pode trazer para o evangelho as coisas que a gente vê no trabalho, as coisas que a gente vê na faculdade, as coisas que a gente vê na rua. Não podemos trazer. Por quê? Porque lá fora as pessoas, elas tratam as coisas com violência, tratam as coisas com carnalidade, tratam as coisas com egoísmo, com injustiça. E no evangelho não. Então tem muito crente que enfraquece na fé, fica fraco na fé, perde a esperança, não cuida para fundamentar sua fé, sua esperança no evangelho. Aí fica dando trabalho, fica dando cabeçada. E tem muitos crentes que ficam querendo fazer na igreja contenda, separação,